Olá, seja bem-vindo ao curso Guimarães Vernieri. Hoje vamos dar continuidade então à nossa revisão de História do Brasil. Nossa revisão número 6, vamos falar sobre o segundo reinado e proclamação da República. Sou o professor Luciano Vernieri. Antes de iniciarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você não ficar de fora de todas as novidades aqui do canal, tá certo? De muito mais conteúdo que vem por aí gratuito. Vamos dar continuidade então à nossa aula de hoje. Vamos iniciar. O que aconteceu em 1840? Aconteceu o chamado golpe da maioridade. Pedro de Alcântara, com apenas 14 anos de idade, se tornou imperador do Brasil, dando início então ao segundo reinado, que vai se estender de 1840 a 1889. A elite dominante do império, isto é, os comerciantes, os grandes fazendeiros, acreditavam que, com o poder unificado na figura de um imperador, no caso do Dom Pedro II, seria possível estabelecer a ordem e conter as rebeliões que estavam ocorrendo. Dom Pedro II possuía apoio de uma minoria, que possuía cerca de 95% das terras do Brasil. Havia, durante esse período, dois grandes grupos, dois partidos políticos, vamos dizer assim. O Partido Conservador, que tinha como apelido Saquarema, tendo em vista a cidade de Saquarema, Rio de Janeiro, e representava basicamente quem? Os latifundiários que produziam para o mercado externo, e também os burocratas do serviço público e os grandes comerciantes, que no caso eram os portugueses. O Partido Conservador, ele defendia um governo imperial, forte e centralizado, e não eram muito favoráveis à autonomia administrativa provincial. Tá certo? Já o Partido Liberal tinha o apelido de Luzias, por conta da cidade de Santa Luzia, Minas Gerais. Representava basicamente os latifundiários que produziam para o mercado interno, como por exemplo os pecuaristas. E os profissionais liberais urbanos, né? Médicos, padres, enfim, dentistas, né? E já o Partido Liberal era mais a favor da descentralização do poder e a favor também da autonomia provincial. Porém, quando os partidos liberal e conservador estavam no poder, as suas diferenças não eram tão claras. Tá? Por isso, em meados do século XIX surgiu a seguinte frase, que não havia nada mais parecido com o Saquarema, isto é, um conservador, do que um Luzia no poder, ou seja, do que um liberal. Tá? A preocupação dos políticos nessa época não estava com o bem-estar da população, ninguém estava preocupado tanto com a vida da sociedade, mas estavam preocupados em querer ser melhor, querer ser mais, obter prestígio, né? O status social elevado, independente da forma como seria. Se iam vencer a eleição por meio da fraude, por concessão de favores, que vai ser algo muito comum, não somente no Império, mas também depois na República, como veremos, né? Ou também por meio de violência. Acontece que Dom Pedro II, para compor o seu primeiro ministério, escolheu políticos do Partido Liberal. Por quê? Porque o Partido Liberal foram eles, né, os membros do Partido Liberal, que lutaram pela maioridade do imperador. Nesse primeiro ministério, devido à presença dos irmãos Andrada e Cavalcante, nessas duas famílias, o ministério foi conhecido como Ministério dos Irmãos. Então, o Ministério dos Irmãos foi o primeiro ministério composto a partir do início do segundo reinado. Eleições do cacete. O que foi isso? Acontece que, no dia 13 de outubro de 1840, estava marcada a eleição para a nova Câmara dos Deputados. Porém, no dia da eleição, capangas que foram contratados pelos liberais invadiram os locais de votação e começaram a distribuir cacetadas e burros em todo mundo que estava lá, né, ameaçaram de morte, inclusive, aqueles que não quisessem votar, né, nos membros do Partido Liberal, ou partido que eles queriam. Além da violência, houve fraude também. Por quê? Porque a urna verdadeira foi trocada por uma urna com votos falsos. Os conservadores acusaram os liberais de vencer na base da porrada, da fraude, tá? E esse episódio ficou conhecido como eleições do cacete. E por consequência da
das eleições do cacete, vai ocorrer a Revolução Liberal, a Revolta Liberal em 1842. Por quê? Os conservadores, insatisfeitos com o resultado da eleição, né, exigiram que o imperador anulasse as eleições. Então, Dom Pedro II resolveu tornar nula, né, e dissolveu a Câmara dos Deputados que havia sido eleita. Os políticos liberais não concordaram com a atitude do imperador. Com isso, liderados pelo padre Diogo Antônio Feijó, na cidade de São Paulo, e Teófilo Otoni, lá em Minas Gerais, os políticos liberais se revoltaram contra a anulação das eleições. Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, comandou a tropa imperial para conter a Revolução Liberal. Muitos líderes foram presos, porém foram anistiados em 1844. E não somente na República, como veremos, mas no Segundo Reinado, no Império, também houve parlamentarismo. Então, no Segundo Reinado, houve o parlamentarismo. A partir de quando? De 1847. Por quê? Foi criado o cargo de presidente do Conselho de Ministros. Com isso, teve início o parlamentarismo no Segundo Reinado. O chefe desse conselho seria responsável por organizar o gabinete do governo. Após a eleição, o imperador fazia o quê? Pegava o primeiro-ministro, que era o líder do partido mais votado, ele nomeava esse camarada para ser o primeiro-ministro. Após a escolha desse primeiro-ministro, o imperador concedia a ele o seguinte: olha, agora você reúne o seu gabinete ministerial. Ele apresentava esse gabinete para quem? Para a Câmara dos Deputados, para receber um voto de confiança. Caso o gabinete do primeiro-ministro, que foi indicado por ele, não fosse aceito na Câmara, o imperador tinha duas linhas de ações. Ou demitia a Câmara dos Deputados e mantinha o ministério, ou cancelava tudo, dissolvia tudo, mandava novas eleições, mandava novamente ser criado um novo ministério por conta do quê? Por conta do poder moderador, tá? No qual lhe consentia o direito de impor um gabinete conforme a sua vontade. Essa prerrogativa, né, de modificar o resultado das eleições, modificar, indicar e impor o que ele quisesse, contrariava os princípios do parlamentarismo, sistema em que o poder legislativo detém grande influência na formação dos governos. Aí eu extraí do livro do Gilberto Cotrim. Mas também, durante esses gabinetes, houve um período chamado período da conciliação. Que período foi esse? Um período em que os liberais e os conservadores, eles governaram juntos. Tivemos ao todo, no Segundo Reinado, 36 gabinetes, sendo 21 liberais e 15 conservadores. Porém, embora tenham sido mais gabinetes liberais, os conservadores permaneceram 10 anos a mais no poder. Por quê? Porque seus objetivos estavam mais de acordo com o imperador. Então, por isso que os conservadores vão ficar mais tempo do que os liberais no poder. E durante esse período da consolidação, que vai de 1853 a 1861, foi um período que nós vamos ver que foi logo após a Revolta Praieira, que nós já vamos ver, que o imperador determinou esse período da conciliação, que ele colocou os dois juntos, né, tanto os liberais quanto os conservadores no poder. As principais ideias liberais, que eram fim do mandato vitalício, extinção do poder mandador, tudo isso foi deixado de lado, né, para eles poderem ficar no poder, porque estava contra aquilo que pensava o imperador, no caso. Acontece que em 1848 ocorreu uma revolta em Pernambuco, a Revolta Liberal em 1848, de Pernambuco, conhecido como Revolta Praieira. O açúcar era uma das principais atividades econômicas de Pernambuco, e não fora somente no Império, como vimos também na colônia. Durante o período colonial, foi a principal atividade econômica de Pernambuco e continuou sendo no Império. Porém, praticamente um terço desses engenhos, né, pertenciam à família Cavalcante, né, lá em Pernambuco. Por isso a trova popular: quem viver em Pernambuco deve estar desenganado, que há de ser Cavalcante ou há de ser cavalgado. Enquanto a produção açucareira ela estava dominada por poucas famílias, o comércio, que era a segunda fonte de riqueza de Pernambuco, estava nas mãos de quem? Dos portugueses. Então, os grandes comerciantes eram portugueses, e o açúcar era dominado por poucas famílias, né, que era a principal fonte de renda lá de Pernambuco. Né. O poder político em Pernambuco estava dividido entre a oligarquia rural, né, dos senhores de engenho, e dos comerciantes portugueses, sendo que a maioria da população pernambucana
urbana principalmente, estava vivendo com dificuldades econômicas, por exemplo. Profissionais liberais, pequenos comerciantes, artesãos, padres, militares, entre outros. E estavam insatisfeitos com o poder local. Acontece então que existia um partido chamado Partido da Praia. Esse Partido da Praia, ele era composto por políticos liberais que combatiam as desigualdades em Pernambuco. As ideias dos praeiros eram expostas no jornal Diário Novo, cuja sede era na Rua da Praia, na cidade de Pernambuco, de Recife, Pernambuco. Por isso, praieiro. Os liberais de Pernambuco apoiavam o presidente da província, que era o Antônio Pinto Chichorro da Gama. Esse camarada, ele não acolhia a vontade da oligarquia rural e também não estava muito preocupado com os comerciantes portugueses. Por isso que ele, de certa forma, era agradável aos liberais. Durante seu mandato, de 1845 a 1848, os liberais conseguiram chegar ao poder. Porém, a revolta praieira vai ter início quando? Quando o gabinete conservador do governo imperial, em 1848, resolveu demitir o Antônio Pinto Chichorro da Gama e vai nomear um outro presidente para o Pernambuco. Só que os liberais não ficaram satisfeitos com o nome indicado. Então os praeiros, liderados por Pedro Ivo, que era o comandante militar, e Boris da Fonseca, que era o jornalista, lançaram um documento chamado Manifesto ao Mundo. É importante saber esses nomes, quando aparecem nomes assim, dentro de uma revolta. Por exemplo, Manifesto ao Mundo. Isso ocorreu em qual revolta? Revolta praieira, tá certo? E o que dizia esse Manifesto ao Mundo? Ele falava o seguinte: voto livre e universal para todos, inclusive as mulheres. Liberdade da imprensa e garantia dos direitos individuais do cidadão. Garantia de trabalho para os brasileiros. Extinção do poder moderador. Exercício do comércio a varejo só para brasileiros. E estabelecimento do federalismo. Embora o Manifesto ao Mundo fosse um manifesto de uma revolta liberal, o programa não era liberal, mas não falava a respeito da escravidão. Então, pode ser que caia na prova. Manifesto ao Mundo, ocorrido na revolta praieira, qual dos seguintes alternativas não fazia parte do programa? Não falava a respeito da escravidão, por exemplo. Porém, em menos de um ano, as tropas imperiais conseguiram conter os revoltosos. Os principais líderes da revolta praieira, Borges da Fonseca, José Inácio Abreu e Lima, Jerônimo Vilela, entre outros, foram presos e condenados à prisão perpétua na ilha de Fernão de Noronha. Porém, foram anistiados em 1851. Já o Pedro Ivo, ele foi preso e encaminhado para o Rio de Janeiro. Chegando lá, conseguiu fugir, mas conseguiu fugir para a Europa. Porém, no meio da viagem, acabou morrendo. Com a derrota dos praeiros, chegava ao fim do ciclo de revoltas populares que acompanharam ou sucederam o movimento de independência do Brasil. Gilberto Cotrim. Então, qual foi a última revolta que tentou separar o Brasil de alguma forma, se revoltou contra o governo, digamos assim, de maneira que sucedeu a independência do Brasil antes da República? Foi a revolta praieira. Com o fim das revoltas separatistas, o governo imperial consolidou-se como Estado centralizado, ou seja, lá no Rio de Janeiro. A unidade territorial do país foi mantida. E, entretanto, a grande maioria da população permanecia longe do poder. Agora vamos mudar um pouco de assunto para falar um pouco de economia e falar do quarto ciclo econômico, que foi o ciclo do café, que iniciou aí na metade do século XIX. Por quê? Porque ocorreram várias transformações no Brasil, incluindo a questão econômica. Por quê? Porque o centro econômico do Brasil, que estava lá na região nordeste com a economia açucareira, que já havia, em pequena parcela, mudado para a região central ali em Minas Gerais por conta do ouro, mas não durou muito tempo, porque o ouro que parecia inesgotável não foi. Logo migrou para onde? Para o centro-sul. E esse local, por quê? Por conta da lavoura cafeeira. A produção de café, ela logo superou os demais produtos agrícolas. Então, logo o açúcar, por exemplo, perdeu espaço para o café. O trabalho escravo na lavoura cafeira foi logo se transformando em trabalho assalariado pelo imigrante europeu. Parcela do dinheiro obtido no café foi sendo aplicado na industrialização do Brasil.
Então nós temos assim, se perguntar qual produto foi responsável por apoiar a industrialização no Brasil, foi o café. Ah, mas o ouro ele apoiou a industrialização inglesa e não brasileira. Quem apoiou a industrialização no Brasil foi o café, porque grande parte do lucro obtido com a venda desse produto, né, serviu aí para alavancar a industrialização no Brasil. Por volta do ano 1727, o café ele começou a ser produzido no Brasil. Só que no primeiro momento, apenas como uma bebida local. Porém, a partir do século XIX, começou a ser amplamente consumido aonde? Na Europa e nos Estados Unidos. Tanto o clima como o solo de terra roxa dessa região de São Paulo, favoreceram a produção brasileira. Aí eu extraí esse texto do livro do Gilberto Cotrim. Os lucros gerados pela exportação de café possibilitaram a recuperação econômica do Brasil, que tinha suas finanças, né, abaladas desde o primeiro período da independência, devido à queda das exportações agrícolas e à dívida externa. Então é o café que vai salvar a pátria, vamos dizer assim, né, que vai reequilibrar a economia brasileira. A partir da produção de café, o poder político, então, ele sai das mãos da elite nordestina, produtora de açúcar, e passa para quem? Para os cafeicultores da região de São Paulo. Monteiro Lobato, que era um escritor paulista, comparou os pés de café como uma árvore que dá ouro em bagos vermelhos. No início, o café era produzido onde? Na Baixada Fluminense e no Vale do Paraíba. A partir de 1870, por causa do solo de terra roxa, nessa região de São Paulo, a produção cafeeira então se expandiu para essa região. Imigrantes. Acontece o seguinte, que de um modo lento, lógico que não foi de uma hora para outra, até mesmo porque o grande número de escravos que vieram para o Brasil foi durante a época do café. No início da produção cafeeira, o escravo africano era a mão de obra. Porém, com o passar do tempo, de modo lento e gradativo, foi sendo substituído por quem? Pelo imigrante europeu. O primeiro fazendeiro brasileiro a trazer imigrantes foi o senador paulista Nicolau Campos Vergueiro, que entre os anos de 1847 e 1857 trouxe os primeiros imigrantes para sua fazenda em Ibicaba. O contrato feito entre o proprietário e o imigrante foi chamado Sistema de Parcerias. O que era esse sistema de parcerias? Então, lá na Europa, era difundida a notícia que o Brasil estava contratando imigrantes europeus, oferecendo a terra, né, para o imigrante viria para o Brasil, trabalharia na terra, que não era dele, era de alguém, porém ele trabalhava naquela terra e passava parte de sua colheita para o dono da terra e ficava com a outra parte. Então, isso cresceu os olhos dos imigrantes. Opa, agora que eu vou mudar de vida. Porém, eles chegavam aqui e a realidade era diferente para muitos imigrantes. Muitos deles se revoltavam contra o patrão, por assim dizer. Por quê? Porque eles prometeram uma coisa e estavam sendo tratados já como escravos aqui no Brasil. E nós vamos ver também que ocorreram algumas mudanças legislativas que vão auxiliar, como, por exemplo, a tarifa Alves Branco, na questão da industrialização do Brasil. Essa tarifa Alves Branco ela foi criada em 1844 e ela aumentou o valor da taxa alfandegária, que era 15%, conforme o Tratado de Comércio e Navegação de 1810, passou para 30% para produtos que não fossem produzidos no Brasil. E se o produto tivesse o mesmo produto no Brasil ou um produto similar, a taxa de importação chegava a 60%. Depois nós vamos ter a Lei Eusébio de Queiroz de 1850. Essa lei extinguiu o tráfico negreiro. Lembramos que existiu uma lei de 1831. Essa lei de 1831 previa a extinção do tráfico negreiro, porém ela não foi cumprida. E em 1850 somente que foi então definitivamente extinto o tráfico negreiro. Porém, o contrabando continuou. Não foi de uma hora para outra, todo mundo parou de comercializar. Só que agora era ilegal. Antigamente o tráfico negreiro era autorizado. A partir da lei Eusébio de Queiroz, tornava-se ilegal. Nós vamos ver também que ocorreu em 1850, no mesmo ano da lei Eusébio de Queiroz, a Lei das Terras. Essa Lei das Terras estabelecia que a maneira de possuir uma terra, um campo, era somente mediante o quê? O pagamento, a compra desse campo. Ou seja, para conseguir, por exemplo, o uso capião, que era uma forma
de aquisição da terra por meio da posse, né? Ou seja, ó, eu moro aqui durante 10 anos, a terra é minha. Porque não apareceu nenhum dono, não tem nenhum documento dizendo que alguém é dono, é minha. Isso era muito difícil, não era a maneira mais comum de se conseguir, né, uma terra. Então era por meio da compra. Essa lei das terras de 1850, ela privilegiou a questão dos latifundiários. Por isso que nós ainda hoje temos grande problema de latifundiários no Brasil por conta dessa lei das terras de 1850. E vamos agora falar então da crise do Segundo Reinado, a crise que ocorreu durante o Segundo Reinado e a sua queda. Diversos fatores colaboraram para a crise no Segundo Reinado. Entre esses fatores, estava, por exemplo, a questão Christie, que ocorreu entre 1863 a 1865. O que foi essa questão Christie? Foi o rompimento das relações diplomáticas com a Inglaterra. E a questão platina? A questão platina será um conflito que vai envolver 3 grandes guerras, que vai ser a intervenção contra o Uribe, a guerra contra a Aguirre e a guerra do Paraguai. Intervenção contra o Uribe Rosas, que vai de 1851 a 1852, a guerra contra a Aguirre, que vai ser de 1864 a 1865, e por fim, a guerra do Paraguai, que vai de 64 a 70. A guerra do Paraguai, alguns livros trazem 65 a 70, né? O conflito mais longo e sangrento ocorrido na América do Sul. Eu falei na última aula que o conflito mais longo da história do Brasil era a Revolução Farroupilha. Então, se tratando de revoltas provinciais, foi a Farroupilha, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Já a Guerra do Paraguai, ela foi o conflito mais longo da América do Sul, tá certo? Vamos seguindo. Vamos olhar agora detalhadamente cada uma dessas questões que eu falei. Vamos falar sobre a questão Christie. O que foi essa questão Christie? Ela foi o rompimento diplomático, com a Inglaterra. Ou seja, Dom Pedro II rompeu as relações com a Inglaterra entre o período de 1863 a 1865. Lembrando que a Inglaterra era o grande parceiro brasileiro. Acontece que os ingleses queriam acabar com a escravidão no Brasil. Professor, os ingleses eram bonzinhos, por isso que eles queriam acabar com a escravidão no Brasil? Não. Eles não eram bonzinhos. Eles não queriam acabar com a escravidão por causa que eles tinham pena dos negros. Eles queriam acabar com a escravidão por conta de uma coisa. Eles tinham uma indústria que queriam vender para o Brasil. E o Brasil estava comprando escravo, ou então o dinheiro era gasto para comprar escravo, era para ser gasto comprando mercadoria bugiganga lá da Inglaterra, tá certo? Conta a história que vinha até patins de gelo para o Brasil, pra vocês terem uma ideia. Caixões de defunto vinha também. O Inglaterra queria vender tudo para o Brasil, tá certo? Mas não veio o caso. Acontece o seguinte, a Inglaterra queria terminar com a escravidão no Brasil, esse é o ponto. E em 1845, os ingleses vão criar uma lei chamada Lei Bill Aberdeen. Essa lei autorizava os navios ingleses a atacar os navios negreiros, que transportavam escravos. E poderiam invadir, inclusive, o território brasileiro, os portos brasileiros, e procurar por navios negreiros. A Inglaterra também exigia o cumprimento da lei de 1871, aquela lei que eu falei sobre a extinção do tráfico negreiro que não tinha sido cumprida. Estabelecia que todos os escravos importados ilegalmente até aquela data fossem libertos. Era uma exigência inglesa. Além disso, que já estava tornando o governo um pouco irritado com os ingleses, 2 fatores vão culminar na questão Christie. O primeiro deles vai ser o furto do navio Príncipe de Gales, próximo ao Rio Grande do Sul, em 1861. Então, o navio inglês naufragou na costa do Rio Grande do Sul, próximo à costa lá, e foi saqueado. E os ingleses, então, exigiram o pagamento do valor, uma indenização por conta do furto desse navio. Também houve a prisão de 3 oficiais da marinha inglesa que estavam embriagados, bêbados, e causando uma arruaça no Rio de Janeiro, em 1862. Tá? O embaixador inglês, que era William Christie, exigiu ao Brasil o pagamento de 3.200 libras esterlinas pelo furto do navio e prisão dos policiais que haviam prendido os oficiais embriagados no Rio de Janeiro. O Brasil não aceitou pagar. Em contrapartida, a marinha inglesa então ordenou o aprisionamento de todos os navios mercantes brasileiros.
A agressão inglesa revoltou parte da população do Rio de Janeiro. Muitos ameaçavam invadir a casa do embaixador Christie, bem como os estabelecimentos comerciais ingleses que vinham no Brasil. Aí do livro do Gilberto Cotrim também. Para resolver a questão Christie, houve o arbitramento do rei da Bélgica, Leopoldo I. Como assim arbitramento, professor? Nessa época, havia muito isso. Quando dois países brigavam por algo, chamava-se um terceiro que era isento, que era neutro, não tinha interesse nenhum na questão, para resolver a questão. Só que o Dom Pedro II foi safo. O que ele fez? Ele, opa, a parte do navio aqui, os ingleses têm razão, vamos pagar para eles. E pagou, né, o valor que custava lá pelo navio Príncipe de Gales. Restou para o rei belga, né, somente a questão dos oficiais ingleses que estavam tocando horror lá no Rio de Janeiro. Então o rei belga olhou, olha, já bem, quem está errado é a Inglaterra. Os caras tocaram foda-se no país do cara lá, do pessoal lá, pô. Né? Então vamos dar favorecimento ao Brasil. E exigiu que a Inglaterra pedisse desculpas, formalmente para o Brasil. E aí os ingleses se acharam que não quiseram se desculpar, não. Então Dom Pedro II resolveu o quê? Romper as relações diplomáticas com a Inglaterra. E aqui mais um trecho que eu tirei do próprio livro do Cotrim, falando: o desfecho da questão Christie afirmou a soberania nacional brasileira, reconhecida formalmente por uma grande potência, a Inglaterra. Somente em 1875, o governo inglês pediu desculpas oficialmente ao imperador Dom Pedro II através de Edward Thornton. E as relações diplomáticas foram retomadas entre o Brasil e a Inglaterra. É lógico, os ingleses não queriam perder, né, o seu comércio aqui, não queriam perder toda aquela relação que tinham de comércio de seus produtos industrializados aqui no Brasil. Então, lógico que eles iam ter que reatar essas relações. Agora vamos falar da questão platina. Havia um interesse do Brasil nessa região platina. Por quê? O direito de livre navegação pelo Rio da Prata, que na época era o principal acesso à província do Mato Grosso. Impedir a entrada de vaqueiros uruguaios no Rio Grande do Sul. A gente vai ver que muitos uruguaios vão começar a invadir, roubar gado nas estâncias do Rio Grande do Sul. E impedir que o Uruguai fosse anexado à Argentina. O Brasil, então, vai participar, em torno desta questão platina, de 3 guerras. Primeiro, contra Oribe Rosas, contra a Aguirre e a Guerra do Paraguai. Agora vamos ver cada uma delas mais pormenorizadamente. Primeira delas, vamos falar sobre a guerra contra Oribe e Rosas. Acontece que no Uruguai havia 2 partidos principais, né? O Partido Blanco, que tinha como líder Manuel Oribe, e representava os criadores de gado. E era apoiado por quem? Pela Argentina. E já o Partido Colorado tinha como líder o Frutuoso Rivera. Frutuoso Rivera representava quem? Os comerciantes de Montevidéu. E recebia um determinado apoio do Brasil. Acontece que nas primeiras eleições uruguaias, como vimos em 1828, o Uruguai tornou-se um país independente, foram vencidas por Frutuoso Rivera, do Partido Colorado. Com a eleição vencida pelo Partido Colorado, as relações Brasil-Uruguai não foram afetadas, tá certo? Porém, em 1874, as eleições no Uruguai foram vencidas por Manuel Oribe, do Partido Blanco. E Manuel Oribe se uniu a Juan Manuel Rosas. Quem é esse camarada? Era o presidente da Argentina, que pretendia anexar o Uruguai à Argentina. A união entre Oribe e Rosas prejudicava os interesses brasileiros na região platina. Os brasileiros diziam que os blancos desrespeitavam as fronteiras do Rio Grande do Sul e provocavam conflitos com os fazendeiros gaúchos. O Brasil, então, vai se aliar a quem? Ao Frutuoso Rivera, né, para, então, derrubar Manuel Oribe do poder. O Rosas, que era o presidente da Argentina, ele vai apoiar Manuel Oribe na intenção de unir o território uruguaio à Argentina. Olha, eu te ajudo nessa luta contra o Brasil e Frutuoso Rivera e a gente anexa o Uruguai à Argentina. E o Manuel Oribe estava gostando da ideia. Entretanto, 2 províncias argentinas de Entre Rios e Corrientes
organizaram uma revolta contra o Rosas, que era o presidente da Argentina. E o Brasil vai apoiar essas as províncias de Corrientes e Entre Rios, que na época estavam sendo comandadas pelo general Urquiza. A tropa brasileira, comandada por Caxias, derrotou Manuel Oribe, que era então, né, o presidente do Uruguai. E as tropas das províncias comandadas por Urquiza, né, Corrientes e Entre Rios, vão derrubar Juan Manuel Rosas do poder. E o general Urquiza, ele se tornou então presidente da Argentina. Acontece que depois dessa guerra, né, contra Oribe Rosas, 10 anos após, praticamente, nós vamos ter outra, que vai ser a guerra contra Aguirre. O que acontece? Acontece que na década de 1850, o conflito entre brancos e colorados se intensificou no Uruguai. Os gaúchos, né, continuaram em confronto com os blancos uruguaios, pois acusavam, né, os blancos que eles estavam continuavam a desrespeitar as fronteiras do Brasil, né, ou seja, entrando nas fazendas do Rio Grande do Sul, roubando gado, invadindo fazendas. Após esses conflitos, o Partido Branco e Colorado continuaram intensamente a disputar o poder político no Uruguai. Os fazendeiros do Rio Grande do Sul continuaram a combater as invasões nas suas fazendas. Os gaúchos foram então reclamar para o imperador de, olha, não dá mais, os uruguaios não estão respeitando aqui as fronteiras. Com isso, o governo então vai enviar cartas de reclamação ao presidente Atanásio Aguirre, né? Ou seja, o presidente do Uruguai, que era do Partido Branco. Só que o Aguirre não deu bola para a reclamação brasileira. Contra essa falta de consideração, o governo brasileiro então vai se aliar a quem? A Venâncio Flores, que era o principal líder do Partido Colorado, e juntos declararam guerra ao Uruguai. As tropas brasileiras atacaram o Uruguai por terra, sob o comando do general Mena Barreto, e por mar pelo almirante Tamandaré. Em 1865, o Partido Colorado, na figura de Venâncio Flores, unido aos brasileiros, depôs Aguirre e assumiu o poder no Uruguai. Então, Venâncio Flores tornou-se presidente do Uruguai. Aguirre, então, foi para o Paraguai pedir auxílio para quem? Solano Lopes. E a partir de então, depois, como veremos, será dado início, no finalzinho de 64, né, a Guerra do Paraguai, o mais longo conflito da história da América do Sul. Antes de nós adentrarmos na Guerra do Paraguai, vamos entender um pouco o contexto em que se encontrava o Paraguai. No ano de 1811, o Paraguai tornou-se um país independente. O primeiro presidente foi José Gaspar Rodrigues de França, que buscou melhorar a forma de vida da população paraguaia, distribuiu terras para pessoas, criou escolas, não é? Também foi distribuída terras também, né? nem muitas vezes por vontade dos proprietários, por exemplo. Os proprietários foram contra, mas mesmo assim ele distribuiu terras. Por volta de 1840, o país praticamente não possuía pessoas analfabetas. Acontece que o França morreu no ano de 1840, aí começaram os sucessores, que foi o Antônio Carlos Lopes e o seu filho, Francisco Solano Lopes. Começaram a aplicar uma política externa, proporcionando o chamado mercado externo. O Paraguai estava se desenvolvendo devido à política do seu presidente, que era o Francisco Solano Lopes. Segundo alguns historiadores, e isso já é uma coisa que atualmente já está bastante contra, não são mais muitos historiadores que tratam sobre isso, porém o Cotrim fala a respeito disso, que o desenvolvimento industrial do Paraguai estava preocupando principalmente os ingleses. De certo modo, houve uma influência da Inglaterra, né, a favor da guerra contra o Paraguai. Por quê? Porque os ingleses não queriam essa concorrência de outro país, né, no comércio aqui na América do Sul. Porém, isso é algo que os historiadores já estão um pouco descartando, mas é importante, se caso venha na prova, qual era o país externo, né, o país não da América Latina, que influenciou a Guerra do Paraguai. Se vir na opção lá, marca Inglaterra, tá certo? Vamos seguindo. Então foi formada a Tríplice Aliança da Guerra do Paraguai por Brasil, Argentina e Uruguai. Então o Brasil, né, que sempre tinha um aliado no Uruguai,
que no caso era o Venâncio Flores, também se aliou à Argentina, né? Então, Brasil, Argentina e Uruguai formaram a Tríplice Aliança. O Brasil vai entrar na guerra quando? Quando houve o aprisionamento, em novembro de 64, do navio Marquês de Olinda, que navegava pelo Rio da Prata, próximo a Assunção do Paraguai. Então, esse navio navegava naquela região, foi aprisionado. Isso deu, então, o pontapé inicial para a entrada do Brasil na guerra. O aprisionamento do navio brasileiro foi uma resposta à derrota de Aguirre, como vimos. Conflito. Então, vamos falar aqui um pouco, bastante brevemente, sobre a Guerra do Paraguai, só para a gente relembrar os principais pontos. Os paraguaios vão invadir o Rio Grande do Sul, mas foram derrotados pelo almirante Barroso na Batalha de Riachuelo. A incorporação de pessoas ao exército brasileiro foi chamada voluntários da pátria, tá certo? Então, quando eu falar voluntários da pátria, associa a Guerra do Paraguai, porque era a forma que tinha de juntar militares não para lutar na guerra. O chefe dos aliados, né, ou seja, da Tríplice Aliança, foi Bartolomeu Mitre, que era o presidente da Argentina. Bartolomeu Mitre, ele comandava os aliados quando a batalha fosse lá na Argentina ou fosse em solo paraguai. E os confrontos que fossem no Brasil seriam comandados por terra pelo general Luiz Osório e por mar pelo almirante Tamandaré. Depois de Luiz Osório, o comando do exército e do almirante Tamandaré, né, ou seja, o comando do exército passou para o Duque de Caxias e por último para o Conde Deu. O que acontece é o seguinte, acontece que houve uma batalha onde os aliados foram derrotados, que foi a Batalha de Curupaiti. O almirante Tamandaré recebeu a missão de bombardear uma região. Ele bombardeou uma região que, segundo as informações que ele tinha, ele achava que era ali, tinha um exército paraguai. Então, a missão do almirante era bombardear essa região, e assim o fez por umas 2 horas, e deu pronto para a infantaria avançar. Quando a infantaria avançou, deu de cara com o exército paraguaio. E aí houve a derrota, né, dos aliados na Batalha de Curupaiti. A partir dessa derrota de Curupaiti, o comando do exército passou para quem? Para o Duque de Caxias. Duque de Caxias, então, ele vai seguir na batalha até o final. Porém, quando chegar lá, quando eles conquistam Assunção, Duque de Caxias deixa o comando do exército e esse comando passa a ser do Conde Deu. Quem era Conde Deu? Ele era genro de Dom Pedro II, né? Era casado com a princesa Isabel. E Conde Deu, então, vai atrás de quem? Do Solano Lopes. E Solano Lopes, então, ele foi morto, ele fugiu e foi morto em Cerro Corá, em 1870, tendo fim a Guerra do Paraguai. Morto pelo cabo, parece que foi o Chico Diabo, o nome do cabo que matou o Solano Lopes, tá certo? Bom, falamos então da questão platina, agora vamos falar de outras consequências que colaboraram para a crise no Segundo Reinado e proclamação da República Brasileira. Acontece o seguinte, que durante o século XIX vieram para o Brasil muito mais escravos do que no início da colonização, como eu falei, por quê? Por conta da produção cafeeira no início, né, que era a mão de obra escrava. E após a Guerra do Paraguai, vai crescer no país, né, a campanha abolicionista também. E a libertação dos escravos favorecia a indústria inglesa, né, porque, como eu já falei, essa indústria inglesa precisava comerciar no Brasil e queria o fim da escravidão. Então, em 1871, surgiu uma lei, a Lei do Ventre Livre. Declarava, né, livre quem? Os filhos nascidos de escrava a partir da promulgação da lei. Acontece o seguinte, não obrigava o senhor do escravo, né, no caso, alimentar o filho da escrava, pois ele já nascia livre, entre aspas. Então, ou seja, olha, você nasceu um filho, ele não é escravo, ele é livre, agora dá jeito nele, dá cabo nele. No fim, o que acontecia? O filho continuava ali trabalhando na fazenda do fazendeiro como escravo mesmo, não tinha o que fazer. Permitia aos escravos juntar dinheiro para conseguir alforria. Então, essa lei autorizava isso, era muito difícil. Não surtiu muito efeito para os escravos. Desgastou a relação entre proprietário de escravos e o governo.
Mais uma lei, a Lei dos Sexagenários, foi assinada em 1885. Ela libertava os escravos com mais de 65 anos. Parece piada, né? O escravo chegar com 65 anos era difícil. Quando chegava, já estava bem vovô, bem velhinho, né? Porque essa lei também tirava o dever dos senhores de escravo para sustentar o escravo velho. Ou seja, olha, não presta mais, joga no lixo. Não serve mais para mim. E era o que acontecia, tá certo? Então essa lei dos sexagenários, ela foi até melhor para os senhores de escravos, que não precisariam mais cuidar, né, do escravo velho. E por fim, em 1888, nós temos a assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, pela princesa Isabel. Essa lei extinguiu a escravidão no Brasil. Isso vai gerar um grande problema, porque nós vamos ter o seguinte: acontece que você declara livre todos os escravos, ou seja, a escravidão é proibida, agora é somente assalariado, o escravo vai ser muito difícil ele conseguir arrumar emprego, vai ser bastante complicado, muitos continuaram trabalhando por troca de comida, então assim, não foi algo tão simples, né? Essa barreira do racismo, até hoje a gente já tem fatos ainda desse tipo, certo? Mas vamos voltar aqui para a questão da crise no Segundo Reinado. Então, a partir de 1870 instaurou-se a crise no Segundo Reinado. Contribuíram para a crise, nós vamos ver que o movimento republicano, ele vai surgir a partir aí da Guerra do Paraguai, vai haver uns conflitos do Estado, né, do governo, entre o governo, né, os partidos, Partido Conservador, Partido Liberal, entre a Igreja e o Exército. E também o processo abolicionista. E esse foi a principal causa da crise do Segundo Reinado, porque nós vamos ver que os senhores de escravo, com a abolição da escravatura, vão ser a favor do que? Da República. Após a Lei Áurea, vamos falar agora do movimento republicano. Então, após a Lei Áurea, os proprietários de escravos, como eu falei, começaram a apoiar a causa republicana. Em 1870, foi lançado, no Rio de Janeiro, o Manifesto Republicano. Em 1873, 3 anos após, foi criado na Convenção de Itu, em São Paulo, o Partido Republicano Paulista. Esse Partido Republicano Paulista, ele era apoiado pelos fazendeiros de café de São Paulo, então a grande elite apoiava o Partido Republicano, e também contava com seguidores no Rio Grande do Sul, Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Acontece que não somente houve um conflito através do Manifesto Republicano, mas também houve um conflito com a Igreja. Como sabemos, pela Constituição de 1824, a Igreja estava submetida ao governo imperial pelo regime do padroado. Por isso, por exemplo, a Igreja não poderia seguir as ordens do Papa sem antes essas ordens serem aprovadas pelo imperador. Acontece que em 1872, Dom Vidal e Dom Macedo, bispos de Olinda e Belém, respectivamente, quiseram seguir a ordem do Papa de lutar contra a maçonaria. Acontece o seguinte: Dom Pedro II tinha simpatia com a maçonaria e solicitou aos bispos que parassem de cumprir essa ordem do Papa. Mas os bispos continuaram lutando contra a maçonaria. Então Dom Pedro II vai mandar prender os bispos. E eles permaneceram presos por 4 anos e foram libertos depois. Isso associou-se, ou seja, foi algo que colaborou para gerar um conflito entre a Igreja e o Estado. Conflito com o Exército. Então, após a Guerra do Paraguai, o Exército brasileiro ganhou prestígio. Porque você sabe que o Exército brasileiro nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma guerra. Tá? Sempre venceu todas as guerras, é invencível. Melhor, ainda não perdeu, nunca perdeu, graças a Deus. Vamos seguindo. Então o Exército brasileiro ganhou prestígio, mas o Império não dá importância. Por quê? Porque o Império tinha a chamada Guarda Nacional, a Guarda dos Coronéis, aquela Guarda dos Puxa-Saco. Enfim, vamos lá. Seguindo, por isso o Exército não teve grande importância para o governo. E na política, o poder civil era maior do que o poder militar. Então, os oficiais do Exército eram punidos quando denunciavam a corrupção ou eram favoráveis ao fim da escravidão, por exemplo. Em 1884, altos militares do Exército, como o Marechal Deodoro da Fonseca,
se rebelaram contra a punição dos militares. Acontece o seguinte, com a oposição à monarquia, com todos esses problemas que estavam ocorrendo, como, por exemplo, né, a abolição da escravatura, né, questão platina, guerra do Paraguai, movimento republicano, tudo mais, tudo isso colaborou para, então, ser oportuno um golpe. Então, para evitar o golpe, o imperador, vendo que isso estava se aproximando da República, né, ele vai apresentar à Câmara dos Deputados uma série de medidas, porém, elas chegaram tarde demais. Que medidas são essas? Liberdade religiosa, ou seja, fim do regime do padroado, né, liberdade de ensino, autonomia das províncias e fim do mandato vitalício dos senadores, ou seja, tudo aquilo que era do movimento liberal, né? Lembrando que os conservadores apoiavam o imperador e os liberais não. Então ele lançou estas medidas, porém elas chegaram um pouco tarde demais. Então o Marechal Deodoro da Fonseca, que segundo informações, né, estava um pouco doente depois que passou a sua doença, ele era monarquista até uns dias antes da proclamação, ele era a favor da monarquia, porém, um pouco tempo antes ele decidiu, então, se voltar contra a monarquia. Então, no comando da tropa, invadiu o quartel-general do Rio de Janeiro. Prendeu o chefe do gabinete Ouro Preto e o ministro da Justiça. No dia 15 de novembro de 1889, foi constituído, então, o governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil. Certo? No dia 16 de novembro, ou seja, um dia após a proclamação da independência, Dom Pedro II recebeu em Petrópolis, né, um documento, né, uma carta dizendo assim, olha meu filho, vai embora do Brasil, seu tempo acabou, né, exigindo a sua retirada e de sua família do território brasileiro. Então com isso então teve fim, né, em 15 de novembro de 1889, teve fim o segundo reinado do Brasil. E a partir de então vai ter início o quê? A República, a partir então de 1889. Aqui eu elenquei algumas figuras importantes da proclamação da República. Entre eles, Marechal Deodoro da Fonseca, foi ele quem proclamou a República. Benjamin Constant Quintino Bocaiúva Silva Jardim, tá certo? Bom pessoal, essa foi a nossa revisão número 6. Falamos sobre o segundo reinado e da proclamação da República. Na próxima aula, nós vamos falar aí, então do governo provisório, né, da República Velha, ali até chegar à Era Vargas, com todas aquelas revoltas do período republicano. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para nos acompanhar até o dia da prova. Muito obrigado a todos, muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Obrigado a todos aqueles que me seguem aqui no canal, para ajudar o canal a crescer, para que a gente possa produzir muito mais conteúdo para outras pessoas que também querem conhecer a história. Não se esqueça de acessar o link aqui na descrição do vídeo, baixar os slides da aula, tá certo? Que está lá no meu blog, então consegue baixar lá, tá no Google Drive, não tem perigo de vírus, tá certo? Pode baixar o PDF lá com todos esses slides para fazer as anotações que são necessárias. Na próxima aula, vamos falar então da República. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e até a próxima.